Olá, irmãos, que a graça, a paz, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue reinando em nossos corações. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículos de 11 a 16. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículos de 11 a 16. O tema da nossa mensagem neste dia é proibido odiar. É proibido odiar. Diz assim a palavra de Deus. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. É proibido odiar. O ódio é a origem, a raiz da grande parte dos crimes cometidos na sociedade ao longo da história. É este sentimento que ganha corpo, que inunda nossos pensamentos, que passa a pautar nossas atitudes e que, via de regra, traz consequências danosas. Por isso a Bíblia categoricamente proíbe ao cristão odiar. Não há possibilidade de odiar a ninguém. A Bíblia nos proíbe de odiar o inimigo. Pelo contrário, ela nos diz: ame o inimigo. Não há nenhuma possibilidade, nenhuma abertura para que o cristão odeie. Por que isso? Porque o ódio é danoso. Ele é um veneno que é capaz de destruir a nossa alma, de trazer danos à nossa saúde, de trazer consequências drásticas à nossa saúde emocional. Por isso que a Bíblia, ela é categórica em proibir o cristão de odiar a qualquer pessoa. O ódio causa morte, isso é um ponto claro. Morte das relações entre as pessoas, morte dos vínculos. Quantas pessoas eram amigas e se tornam de uma hora para outra por fatos banais inimigas? Morte dos laços familiares. Quantas famílias separadas porque há ódio entre irmãos, muitas vezes por ciúmes, por tolices, por imaturidades. Irmãos que se odeiam, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, e se odeiam violentamente. Isto é pecado. A Bíblia não autoriza nem permite qualquer tipo de possibilidade para que este sentimento permaneça em nosso coração. Em 1 João 2,9, ela nos ensina: aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Quem odeia não nasceu de novo, não tem a vida eterna, porque o ódio é obra da carne, não é fruto do Espírito. O ódio é manifestação da natureza pecaminosa de alguém que ainda não foi regenerado, que não foi transformado pelo Espírito Santo. Por isso que o texto diz que aquele que odeia ainda está nas trevas. Se você odeia seu irmão, você não nasceu de novo. Versículo 11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Já perceberam como o ódio cega? É só perceber no noticiário policial. Quantas pessoas que, tomadas pelo ódio, mataram, feriram, praticaram crimes e, passado um pequeno período de tempo, essas pessoas voltam a si e sentem o peso do arrependimento, o peso dos fatos. Por quê? Porque o ódio cegou estas pessoas. Cegou momentaneamente, essas pessoas praticaram atos que, via de regra, não praticariam. É por isso que nós não podemos ter qualquer tipo de abertura para o ódio, porque ele é extremamente perigoso. A Bíblia nos ensina a evitarmos de todas as formas o ódio, porque ele não agrada a Deus e ninguém que odeia seu irmão pode agradar. O texto que lemos, 1 João 3, a partir do verso 11, nos dá o exemplo de Caim.
Caim mata Abel porque permitiu que o ódio escravizasse seu coração, dominasse e pautasse suas atitudes. Por isso que o texto diz que ele era do maligno, porque suas obras eram más. Temos claramente visto e percebido como o ódio separa as pessoas. É ele o motivador das principais guerras do mundo, das principais mazelas que o mundo tem. E a gente percebe nas mínimas coisas o veneno do ódio. O ódio tem se manifestado em nossa sociedade, nas diferenças políticas. Há um ódio banalizado entre as pessoas que têm correntes políticas diferenciadas em nossa sociedade. As redes sociais formaram e formam uma grande arena, uma grande trincheira, onde grupos separados se degladiam quase que 24 horas e muitos cristãos entram nesse jogo, xingando as pessoas, difamando as pessoas, atacando as pessoas nas redes sociais, destilando um ódio incompatível com a fé cristã, contra autoridades constituídas, simplesmente porque você não compactua com os valores daquelas pessoas, quando a Bíblia nos ensina a termos uma atitude diferente diante de todos os homens. É claro e categórico a Bíblia nos ensinar que se você odeia, você não nasceu de novo. Versículo 15 do capítulo 3 de 1 João. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor de Cristo, que deu a sua vida por nós, e devemos dar a vida por nosso irmão. É essa diferenciação que a Bíblia faz. Você deve dar a vida por seu irmão e não odiá-lo. Aquele que odeia seu irmão é do maligno e não tem nada com Deus, não tem pacto, não tem aliança com Deus. Você ainda está nas trevas, você ainda está morto, você não nasceu de novo. Olha o que o versículo 13 nos diz: irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Uma característica de alguém que nasceu de novo, que passou da morte para a vida, que tem a vida eterna, é amar os seus irmãos. Se você odeia, você ainda não nasceu de novo. Você está nas trevas, você está morto espiritualmente, você está separado de Deus e você não tem aliança com Deus. Você não foi regenerado, você não experimentou da transformação que Cristo nos oferece. Por isso, querido, peça a Deus controle, pratique o amor e não o ódio. Provérbios 10, 12 nos ensina: o ódio provoca contendas, mas o amor cobre multidão de pecados. O ódio vai sempre provocar contenda entre as pessoas, porque ele separa, ele fratura, ele é venenoso, ele não une, ele traz discórdia, mas o amor cobre uma multidão de pecados. Nós precisamos ensinar. Há um mundo que destila ódio por nós. Há um mundo que ensina as pessoas a se odiarem, o amor de Cristo. Porque o amor de Cristo une. O amor de Cristo atrai. O amor de Cristo cura. O amor de Cristo dá vida. Que Deus nos abençoe nesse dia, que possamos revelar ao mundo o amor de Cristo em nossa vida, no santo nome dele.